E aí, galera do nono ano, professor Fernando Shows, para mais uma aula de História. E hoje a gente tem um tema bem interessante. Nessa aula nós veremos os seguintes assuntos. Revolução Russa, a Rússia antes da Revolução, bolcheviques e mencheviques, ok? Então, olha só. Para a gente começar essa aula, eu quero antes chamar a tua atenção para observar uma imagem juntamente comigo aqui. Essa imagem é de 1860, tá? Então, olha só. Eu sei que está bem escura, mas é porque a obra ela tem um canto bem escuro aqui mesmo. Mas se você observar, a gente tem apenas um feixe de luz nessa obra, tá? Que está aqui nessa região. E depois dessa parte, nós temos aqui algumas pessoas, tá? Essas pessoas, elas aparentam ser como? Ser ricas, pobres. O que representa essas pessoas para você? Dá uma observada aí. Bom, essas pessoas estão lendo aqui uma carta. Eu sei que está bem ali difícil de ler, mas se você quiser, você pode dar uma pesquisada também na obra que tem por título Homens lendo o Manifesto pela Abolição da Servidão na Rússia, 1861. Eu quero começar essa aula de Revolução Russa falando sobre todo o contexto histórico em que os russos estavam inseridos antes de iniciar, antes de eclodir em 1917 a sua revolução. Eu preciso te falar que de todas essas sociedades contemporâneas que a gente tem ali, do século XIX, final do século XIX, início do século XX, a Rússia, ela é o único território, ela é a única nação que ainda está sobre os moldes do que a gente conhece lá por antigo regime. Como que é o antigo regime? É aquela sociedade estamental, dividida em estamentos, onde a gente tem o primeiro estado pelo clero, o segundo estado pela nobreza e o terceiro estado por trabalhadores, camponeses, tá? E um início ali de burguesia que eu vou explicar mais pra frente para você. Eu preciso te falar o seguinte, que esses servos, eles serviam ao czar. Tá? O czar ele era um monarca russo, então as pessoas acabavam trabalhando em troca da lealdade do czar ali. A Rússia ela vai ter uma industrialização muito tardia e isso vai trazer reflexos sociais muito grandes. Por exemplo, dizem que até a época ali de 1860, 70, 80 era comum, tá, ter fome na Rússia. Isso porque até essa época aí, até um pouquinho final ali do século XIX, esses povos eles viviam da agricultura e em algumas situações do ano era difícil praticar a agricultura na Rússia. Ok? Agora que eu falei um pouquinho mais para você sobre a Rússia e sobre como que era mais ou menos entre o século XIX e o início do século XX, eu vou passar aqui para alguns conceitos que nós precisamos para compreender melhor esse estudo. Então, olha só, no fim do século XIX e início do século XX, muitos países da Europa Ocidental apresentavam indústrias desenvolvidas e sistemas de governo que permitiam relativa participação popular. No entanto, até a Primeira Guerra Mundial, a Rússia era um país feudal. Lembra que eu falei? Aos moldes do antigo regime, a sociedade estamental, governado por um czar que teve que se retirar em 1917. Porém, eu vou com calma lá, até para eu não te dar spoilers dessa história aí, tá bom? Então, olha só. Vou fazer algumas perguntas que você pode depois dar uma pausa nesse vídeo, refletir e responder, ou mandar lá um WhatsApp para os seus colegas, conversar com eles, ou conversar com alguém que esteja aí na sua casa. Olha, o que pode explicar o desenvolvimento tardio da Rússia? Quais problemas levaram a Rússia a se retirar da Primeira Guerra Mundial? Quais mudanças estruturais e políticas ocorreram a partir de 1917? As respostas para essa questão você vai encontrar aqui nessa aula, tá? Mas tenha calma que a gente vai respondendo elas uma por uma. Bom, a Rússia pré-revolucionária
Vamos entender então quais foram os motivos que levaram a parte dessa população se revoltar contra o seu sistema de governo e, inclusive, derrubar esse sistema de governo para implantar um novo sistema. Uma revolução é algo muito sério, você precisa saber definir isso. Revolução é quando a gente tem um movimento social em busca de alterar algum sistema que existe. Pode ser político, pode ser econômico, tá? Nesse caso aqui, ele é de dois fatores, ele é político e econômico. Porque a gente vai ter alteração aí, a queda dessa monarquia e o início aí de um novo período na história da Rússia, que eu também não vou falar, tá? Aguenta aí que a gente já fala mais sobre esses assuntos. Bom, então olha, a Rússia, como você sabe, possui um vasto território. No século XIX, esse território chegava a 22 milhões de quilômetros quadrados. E a população era de 126 milhões de pessoas. Ou seja, tinha bastante gente e o território também é bastante vasto. Olha só a diferença aqui, a gente tem uma comparação. Diferente de outros países como França, Alemanha e Inglaterra, que apresentavam uma economia industrializada, a economia russa era bastante agrícola e utilizava técnicas arcaicas. Cerca de 80% da pessoa vivia no campo. Olha só, informações valiosíssimas para você entender como que vai desenrolar essa revolução. A gente tem um território vasto, a gente tem um sistema de político arcaico, a gente só tem monarca aqui nesse período. A Revolução Francesa já tinha tirado os monarcas, depois na Comuna de Paris a gente tem o início ali de uma república francesa, outros países ali estão reduzindo poderes dos monarcas, mas aqui o czar ele centraliza o poder. E tem um ponto bem importante, várias sociedades europeias já estão totalmente industrializadas, Alemanha, França, Inglaterra, e a Rússia está ali para trás nesse quesito. Então vamos ver o que vai acontecer aí nessa história. Bom, olha só, a vida no campo é difícil, tá? Pois aproximadamente 40% das terras cultiváveis encontravam-se na mão da aristocracia, ou seja, da nobreza. 40%, tá? Um pequeno grupo de nobres que não trabalhava, mas cobrava impostos para que as suas propriedades fossem utilizadas pelos trabalhadores rurais. Então veja, nobreza não trabalha, mas é detentora de terras. Eles deixam os servos utilizarem suas terras, mas eles cobram impostos, tá? Mas lembra que em 1861 a gente tem o fim da servidão, e é o que a gente vai encontrar agora. A produção de alimentos era reduzida devido à tecnologia limitada e as condições climáticas severas. Bom, você sabe, já estudou lá isso em geografia, que a Rússia é muito frio. No seu inverno é terrível. Então, como que se pratica agricultura em um lugar onde você tem condições climáticas tão severas assim? Eu tenho uma imagem aqui para te mostrar, mais ou menos para você entender. Olha aqui, ó. A maioria da população russa era camponesa e vivia em condições precárias. Uma herança de séculos de uma estrutura social em que a nobreza era favorecida. Então dá uma visualizada aqui mais ou menos em qual que é o contexto, né, vamos colocar assim, visual, para você conseguir imaginar o que eu estou te contando. Dá uma respirada aí e vamos lá. Eu notei aqui alguns pontos importantes que são bem conceituais, então seria importante se você anotasse aí, grifasse. Se você está usando o teu livro digital, você pode dar uma pausa aqui, ou você pode usar a sua ferramenta para grifar ali as informações. Mas olha, em 1861, como a gente viu lá no começo, a abolição da servidão ocorreu, o que permitiu aos mujiques se casar sem pedir autorização, adquirir terras e abrir o seu próprio negócio. Professor, eu não sei o que é mujiques, nunca ouvi falar desse nome, eu vou te mostrar agora. Olha aqui, mujiques, denominação dada aos camponeses livres da Rússia, czaristas. Quando a servidão foi abolida, os antigos servos tornaram-se mujiques, tá? Então eles eram servos, foi abolida, eles se tornaram mujiques. Tá tranquilo? Agora que você sabe? Ok. Bom, só que a abolição a abolição da servidão
não trouxe melhorias nas condições de vida. Até porque os trabalhos eram escassos e lucrar com o campesinato, ou seja, com o trabalho no campo, era muito difícil. Então, a população continuava naquele mesmo panorama político e econômico que eu te passei no começo dessa aula. Olha só, a fim de combater o atraso a outros países, na última década do século XIX, o governo russo incentivou a industrialização. Porém, eu preciso te lembrar que ele vai incentivar a industrialização, mas para ele poder se industrializar, ele vai ter que fazer com que entre capital estrangeiro na Rússia. Isso vai fazer com que uma nova classe de pessoas, um novo grupo de pessoas, surja nesse contexto histórico, que vai ser uma burguesia. Só que a gente vai ter uma alteração social muito grande aí. Pensa, a Rússia era populosa, o trabalho do campesinato era escasso, então várias pessoas vão começar a migrar do campo para as cidades, aquilo que a gente aprende como êxodo rural. Pela abundância de trabalhadores, esses burgueses aí vão acabar não pagando aquilo que talvez eles... Perdão, estou falando errado. Não pagando o que eles mereciam por conta do seu trabalho, tá? Então o que acontece? Sentindo-se então explorados, muitos trabalhadores vão se organizar em sindicatos. Lembra lá do que aconteceu na Revolução Industrial na Inglaterra e na França? Esse processo também está acontecendo agora tardiamente, só que na Rússia, ok? O que a gente tem agora nesse momento? Um grupo de trabalhadores especializados que vão se inspirar em alguns movimentos que estão acontecendo ali em torno da Europa. Inclusive vão se inspirar nas teorias de um filósofo, sociólogo, um pensador desse período, que é o Karl Marx. Ok? Eles vão olhar lá o Manifesto Comunista, vão ver a ideia da mais-valia e vão se incorporar isso aí nos seus sindicatos e na busca de melhores condições de trabalho. Tá? Lembrando que nesse início aí de trabalho, de burguesia, de indústria na Rússia, as horas de trabalho elas são longas. A remuneração ela não é de acordo com a força do trabalhador, então isso vai gerar um descontentamento muito grande. A gente tem um número aí de mulheres e crianças realizando trabalhos nessas indústrias. O que isso vai ocorrer e vai ser um fator para que ocorra a revolução, ok? Bom, o que ocorre? Como eu te falei, você pode dar uma pausa e até anotar isso daí no seu caderno ou marcar na sua apostila. O desenvolvimento industrial originou um pequeno operariado russo, geralmente formado por pessoas que largavam o campo por melhores condições de vida. Então tudo que eu te expliquei está aqui, tá? Olha só. Eu preciso te passar esse ponto aqui que é bem importante. Deixa eu aqui. Pronto. Foi? Aí, ó. Politicamente, a Rússia era um dos últimos países que adentrou o século XX com um monarca absolutista, aquilo que eu estava falando no começo da aula, o czar. Ele perseguia, exilava e eliminava seus inimigos políticos e intelectuais, que divulgassem ideias questionando o seu poder absoluto, ou seja, quem questionava o czar era perseguido. Marca isso na sua cabeça. O czar governava em prol dos interesses da nobreza e dos altos escalões da igreja ortodoxa e baseava seu poder na teoria do direito divino. O que é teoria do direito divino? O rei justificava que ele era rei porque ele foi escolhido por Deus, ou seja, desobedecer uma ordem do rei também seria desobedecer uma ordem de Deus. Tranquilo? Repetir para você entender aí com mais calma. Teoria do direito divino dos reis. Era o rei, o czar, ele dizia que ele era escolhido por Deus. E sendo escolhido por Deus, isso fazia ele ser um rei. Ou seja, as pessoas teriam que obedecê-lo porque era a vontade de Deus. Tranquilo? Olha, apesar da proibição de greves e protestos, a situação vivida no país levou ao surgimento de uma oposição organizada ao czar, tanto dentro quanto fora da Rússia. Então lembra aquele operariado lá? Ele começa a se reunir, a questionar a economia, a política e principalmente o seu principal líder, que é o czar.
Muitos desses operários e desses sindicalistas que a gente tem nesse momento acabam sendo exilados da Rússia quando não são mortos. E tem um que é bem importante que eu vou falar para você, que é o Lenin. Grava esse nome aí na sua cabeça. O Lenin vai ser bem importante. Bom, lembra que eu falei que eles acabam se inspirando nas ideias de Karl Marx? É nesse momento em que as ideias socialistas acabam entrando no meio desses operários que estão protestando e buscando melhores condições de trabalho. Mas isso vai ter um reflexo bem grande na Rússia, tá? Olha só. Professor, eu não lembro o que é o socialismo. Eu vou te mostrar aqui, ó. De acordo com essa doutrina anticapitalista, quando os operários tomassem consciência de sua força, uniriam-se, tirariam os governantes do poder por meio de uma revolução. Presta atenção. Os operários estabeleciam um novo sistema político, tá tudo aqui, ó, e que daria ao proletariado, à classe operária, o controle das fábricas, do meio de produção e da organização política. Então aqui a gente tem uma das etapas da implantação do socialismo, ok? Quando os revolucionários tomariam parte do meio de produção. Além disso, o Estado seria controlado pelos trabalhadores. Haveria distribuição do trabalho, alimentos e roupas à população, garantindo igualdade entre as pessoas. Então, olha, esse é um dos ideais dos revolucionários aí. Mas a revolução ainda não começou, ok? Os ideais estão implantados, a gente tem alguns movimentos isolados, mas a grande multidão ainda não está contra o czar. Olha só. Influenciados pelos ideais marxistas, membros do Partido Operário Social Democrata Russo se uniram em 1903, na Bélgica, no Congresso de Bruxelas, com o objetivo pensar em soluções para os problemas da Rússia, tá? Aqueles problemas que a gente está falando desde o começo da aula. Entretanto, as interpretações sobre como ocorreriam as mudanças gerariam divergências internas no partido, dividindo-se em dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques. É agora que eu entro aqui num ponto bem importante da aula aqui, que é central aqui e você precisa saber. Os bolcheviques, anota aí que é bem importante, do russo, eu não sei pronunciar russo, perdão, tá, mas olha aqui, que significa maioria, eram os favoráveis a uma revolução operária, que retiraria o czar do poder e implantaria a ditadura do proletariado, acabando com o capitalismo na Rússia. Então, olha só, para os bolcheviques era necessário tirar o czar e colocar um novo sistema de governo. Só que agora a gente vai ver o outro grupo, que são os mencheviques, que significa minoria. Eram favoráveis à implantação gradual do socialismo por meio de alianças com a burguesia e reformas políticas e sociais. Ou seja, os bolcheviques, eles queriam tirar o czar e nada desse negócio de aliança com a burguesia. Tira e implanta um sistema novo. Os mencheviques já queriam ir mais devagar no quesito da revolução. Contrários à ação revolucionária, acreditavam que deveriam chegar ao poder pela via eleitoral, ou seja, não tomar o poder, mas chegar ao poder através de eleições. Ok? Entendeu o contexto da Rússia pré-revolucionária e esses dois grupos e como surgiram esses dois grupos? Bom, eu espero que sim. Essa aula está encerrando por aqui, tá? Mas antes de eu finalizar, eu vou passar algumas atividades para você. Você pode fazer as atividades da página do seu livro aí, né, do capítulo, da página 184, olha aqui, página 184. Você pode fazer a atividade número 1 e a atividade número 1 ali, a B, a C. Deixa eu melhorar aqui para você conseguir fazer até um print da tela, se você está acompanhando a gente pelo YouTube. A C e só. Tranquilo? Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço a sua atenção e por ter ficado comigo no vídeo até agora. Eu sou o professor Fernando Shows. Até a próxima.